Bom dia a todos, tá? Vamos iniciar nossa aula de hoje, onde nós vamos fazer uma pequena introdução aos sistemas de microprocessadores e também aos microcontroladores, tá? Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Para perguntar, tá? Não tem problema nenhum, tá? Então, primeiro, nós vamos fazer aqui uma pequena comparação do que são os microprocessadores e o que são os microcontroladores, tá? Assim, normalmente é comum nós encontrarmos na literatura, nós encontrarmos referências a MPU, aos microprocessadores, ou MCU, aos microcontroladores, tá? Então, quando vocês estiverem lendo na internet, ou livro, né, ou algum artigo, é comum essas letras MPU, né, ou MPUs, né, para microprocessadores, e MCU para microcontroladores. Então vamos ver aqui uma pequena diferença, né, uma pequena comparação entre esses dois dispositivos digitais, né? O microprocessador, ele é o coração de um computador, né, de um equipamento microprocessado. Então é ele que executa toda a operação, ele executa todas as instruções, ele que comanda todos os periféricos, tá certo? De um computador normalmente, tá? Um PC, né, ou um outro computador. Normalmente são máquinas mais robustas, né? Máquinas maiores, com grande capacidade de processamento. Já um microcontrolador, ele costuma ser, vamos dizer assim, o coração de um sistema embarcado. Para quem não sabe, os sistemas embarcados são aqueles sistemas computacionais dedicados, né? Então, normalmente, eles são construídos para ter uma única função, por exemplo, de um micro-ondas, tá? O micro-ondas, nós sabemos que nós interagimos com eles, nós indicamos potência, tempo, onde que ele vai funcionar, né? Nós podemos fazer, já existem várias programações prontas, né? Para cozinhar, para aquecer, para degelar, e a execução de todas essas tarefas, tá? Normalmente está a cargo de um sistema embarcado. E o coração, vamos dizer assim, desse sistema embarcado, ele costuma ser um microcontrolador. Por quê? Porque ele é um sistema dedicado, ele foi feito para ser um micro-ondas e pronto, tá? Diferente de um computador. Então, normalmente, né, a primeira diferença a gente percebe aí. O microprocessador, normalmente, ele é utilizado nos computadores, grande capacidade de processamento, né? São computação, vamos dizer assim, genérica. E os microcontroladores costumam ser adotados nos sistemas embarcados, né, que são sistemas dedicados, tá? Vamos voltar aqui no microprocessador. É somente processador, memória e demais componentes devem ser conectados externamente. Então, o microprocessador, ele só realiza realmente o processamento, tá? Todos os periféricos, memória, né, tudo que se junta a ele no sistema, ele costuma estar conectado de forma separada do processador. E já é diferente do microcontrolador, né? O microcontrolador, ele possui um processador interno, assim como memória e outros dispositivos de entrada e saída. Ou seja, o microcontrolador, ele normalmente possui uma menor capacidade de processamento do que o microprocessador, contudo, ele agrega num único circuito integrado não só o processador, mas diversos outros dispositivos, né, de entrada e saída, assim como memória, tá? Inclusive, o microprocessador que a gente deve adotar no nosso curso, ele possui 3 tipos de memórias diferentes, né? Com aplicações diferentes, e é que nós vamos utilizar. Aqui no microprocessador, como há necessidade de se conectar externamente à memória, dispositivo de entrada e saída, os circuitos tornam-se maiores, né? Tornam-se grandes. Então, por conta de exigir, né, a conexão dos periféricos e memórias de forma externa ao microprocessador, normalmente, estes circuitos costumam ser maiores, né? Então, os circuitos eletrônicos que utilizam o processador costumam ser maior, tá? Por exigir diversos componentes eletrônicos para dar funcionalidade àquele sistema. Já o microcontrolador, como já possui internamente a memória e o dispositivo de entrada e saída, o circuito torna-se pequeno. Ou seja, muitas vezes, o microcontrolador sozinho, ele já executa quase todas as tarefas, né? Ele já possui todos os dispositivos que nós precisamos para o nosso sistema. Ele sozinho, por exemplo, já consegue fazer muitas tarefas
que o microprocessador separado, o microprocessador, um sistema com um microprocessador, não conseguiria fazer, né? Porque eu teria que ligar no microprocessador não só a memória para fazer ele funcionar, tá? Onde estarão o programa e também os dados a serem processados, e assim como o dispositivo de entrada e saída. Eu precisaria ligar no microprocessador. Já o microcontrolador não, ele já costuma ter todos esses periféricos internos. Tanto que sozinho, o microprocessador já consigo colocar ele para funcionar, tá? Logicamente que alimentado, né, energizado, vamos dizer assim, adequadamente, e com o programa adequado também, já, vamos dizer assim, embarcado dentro dele, tá certo? Então, por conta disso, o microprocessador, normalmente, normalmente, tá? Não é recomendado para sistemas compactos. Já o microcontrolador, eles são mais recomendados para sistemas compactos, tá? Um sistema microprocessador, ele costuma ter um custo, tá, maior do sistema. Já o microcontrolador, ele costuma ter um custo mais reduzido, certo? E devido aos componentes externos, o consumo de energia é elevado. Consequentemente, não é recomendado para uso em sistemas que armazenam energia em bateria. Aí, já aqui no microcontrolador, como este usa poucos componentes externos, o consumo de energia é menor e é recomendado para seu uso em sistemas que armazenam energia em baterias. Bom, eu acho que o texto está claro, né? Nos sistemas que utilizam o microprocessador, normalmente, o consumo de energia é maior, é mais elevado, tá? Então, se eu dependo de uma bateria para fazer ele funcionar, essa bateria ela pode ser logo consumida, né? Então, o ideal para sistemas que utilizam bateria é que consumam pouca energia, tá? E que é o que acontece normalmente nos sistemas que utilizam o microcontrolador. Eles, sistemas assim, né, sistemas embarcados, normalmente eles são projetados para uso reduzido de energia elétrica, tá? E por conta disso, as baterias costumam demorar mais tempo, tá certo? Alguma pergunta? Lembrando que, se vocês quiserem perguntar, tá? Façam mesmo por áudio e não aqui pelo chat, porque eu não fico olhando o tempo todo para o chat, tá? Eu fico mais aqui olhando para os slides, tá? Alguma pergunta? Não, professor, tudo bem. Não? Tudo bem. Tá dando para entender? Sim, sim. Bom, tudo bem. Então, aqui, ó, essa figura aqui, né, representa aquilo que seria um sistema que utiliza o microprocessador, tá? Então, aqui, eu tenho um microprocessador, novamente, ele que vai processar os dados que nós desejamos e controlar todos os periféricos, tá certo? Do nosso sistema. Ligados por um barramento, nós temos os dispositivos externos, tá? Eu tenho aqui um circuito oscilador, eu tenho contadores, conversor analógico digital, dispositivo de entrada e saída, dispositivo de comunicação, sensores, relógio, memórias PROM, né? Memória RAM. Então, é isso aqui que nós temos normalmente no sistema com o microprocessador, tá? Quando nós abrimos, por exemplo, o nosso computador, né, o nosso PC, nós observamos mais ou menos isso daqui, né? Onde nós temos lá onde está o processador, né? Normalmente com um sistema para refrigerar ele, tá? E ao redor os periféricos, né? De entrada e saída, as memórias, né? Que é o que nós normalmente observamos, tá certo? Então, o microprocessador ele só faz a execução dos dados mesmo, ele não tem nenhum desses dispositivos, todos eles são por fora. Aí, por conta disso, né, como nós vimos no slide anterior, esses circuitos costumam ser maiores, né, ou mesmo consumir mais energia por ter vários dispositivos externos. Já no microcontrolador, né, então perceberam que mudou? Tá? Nós temos aqui a CPU, que seria um processador também, só que agora, se vocês perceberam que mudou na imagem, todos os periféricos, eu aproveitei os mesmos periféricos, só que agora eles integram um único componente eletrônico, tá? Um único circuito integrado, vamos dizer assim. Então, aquilo que no microprocessador era separado, tá? Eu tinha aqui um dispositivo processador e os periféricos por fora, agora não. Agora eu tenho tudo junto, tá? Tanto a CPU, quanto memória, relógio, sensores, dispositivo de entrada e saída, conversor analógico digital, contador, oscilador. Então, todos esses dispositivos aqui,
integram um único componente eletrônico, tá certo? Tá? Então, esse é o nosso microcontrolador. E é isso que permite, cada vez mais, nós construirmos dispositivos eletrônicos, né, com microcontrolador, de forma relativamente fácil, tá? Porque esse dispositivo aqui, o microcontrolador, ele precisa de muito pouco para funcionar, tá? Diferente do microprocessador, tá? Que eu tenho que dar todo o aparato externo para fazê-lo funcionar, tá certo? Então vamos aqui, né, para mais alguns conceitos, né? Um computador, né, digital consiste de um sistema interconectado de processador, memória, dispositivos de entrada e saída, tá? Então, eu sempre vou ter no meu, vamos dizer assim, computador, né, um sistema interconectado de diversos dispositivos, né, incluindo processador, memória e dispositivos de entrada e saída, tá? Isso é o mínimo que o sistema microprocessado precisa, tá? Notem que esses dispositivos, eles estão presentes tanto no sistema que usa o microprocessador, tá? Só que aqui eles estão fora, né? Separados, tá? Quanto no que usa o microcontrolador, só que aqui eles estão agregados no único dispositivo, tá? No único dispositivo. Então, nós já observamos aqui a figura da unidade central de processamento. Então, todo sistema microprocessado, tá? Ele tem a unidade central de processamento, né? Que é considerado o cérebro do equipamento, tá? É ele que executa, né? Ou a unidade que executa os programas armazenados na memória, buscando suas instruções e executando uma após a outra. Então, aqui nós temos aqui a CPU. É esta CPU que é realmente que vai executar tudo aquilo que nós desejamos. É quem vai buscar lá na memória o programa, né, as instruções do programa que deve ser executado. É ela que vai enviar as informações ou receber as informações dos dispositivos de entrada e saída, né? Então, nós temos aqui a memória, o disco, impressora, enfim, né? Inúmeros outros dispositivos de entrada e saída que nós temos hoje. Então, esta CPU é que realiza o nosso processamento, tá certo? Dentro da CPU, nós temos uma unidade de controle, uma unidade de lógica aritmética e registradores, tá? Notem que esse aqui é uma representação bem genérica para unidade central de processamento, tá? Cada fabricante, cada família de processadores ou de microcontroladores vai ter a sua representação específica, tá? Mas, de forma geral, nós temos aqui esta divisão de unidades dentro da central de processamento, tá certo? Então, normalmente, o que nós vamos encontrar lá é isso aqui, a unidade de controle, unidade de lógica aritmética e os registradores que nós vamos trabalhar, tá? Quando nós estivermos trabalhando com o Temega 328, que é o processador que nós vamos adotar, nós vamos atuar diretamente nesses registradores aqui da CPU, tá certo? Ele que nós vamos trabalhar, tá? O que mais? Sim, o barramento, tá? É um conjunto de conexões elétricas paralelas que interligam os componentes periféricos da CPU. Eles transmitem endereços, dados e sinais de controle. Se nós observarmos, desde a primeira representação do sistema do microprocessador, né, ou do microcontrolador, nós temos aqui algo em comum, né, que no caso aqui, esse retângulo, onde todos estão, vamos dizer assim, ligados nele. Então, perceberam aí? Tá? A mesma coisa aqui nessa nossa representação, tá? Nós temos aqui uma conexão que é comum a todos os dispositivos dentro do nosso sistema microprocessado, tá? E essa conexão comum a todos é o que nós chamamos de barramento, tá? Esse barramento, então, são as conexões elétricas mesmo, por onde trafegam as informações no nosso sistema, tá certo? Se a gente fosse fazer uma analogia assim, que a gente monta no nosso protoboard, vamos dizer assim, são os fios, né, vamos dizer assim, que por onde trafegam os nossos dados, tá certo? A unidade de controle, tá? Aqui a unidade de controle que fica dentro da CPU, né? É ela que busca instruções na memória principal para que seja executada, tá? Coloquei aqui memória principal, mas é na memória onde fica o programa, né, a ser executado. Então, essa unidade de controle, vamos dizer assim,
é ela que, como o próprio nome diz, né, controla a nossa CPU, no sentido de ela que dá sequência na forma de atuação da CPU, tá? É ela que vai buscar lá na memória a instrução que deve ser executada, e quando ela busca essa instrução, ela vai dizer o que a CPU vai fazer, tá certo? E aí nós temos também a figura aqui da unidade de lógica aritmética, que é a ULA, que efetua operações como adição e outras operações, né, lógicas para executar as instruções. Então, normalmente as instruções executadas pela CPU são operações aritméticas, né, ou lógicas, tá? E quem faz esta operação é justamente a unidade de lógica aritmética. Então, por exemplo, eu quero fazer uma simples operação de soma, tá? Quem é que vai fazer essa soma para mim? A ULA, né? Unidade de lógica aritmética. A unidade de controle, ela pega a informação lá na memória, aí ela verifica que é uma instrução de soma, por exemplo, tá? Então ela vai pegar os valores que eu devo executar a operação, no caso a operação de soma, e vai aqui controlar, né? Ou vamos dizer assim, enviar para a ULA executar essa operação. Tá certo? Então, a unidade de lógica aritmética é importantíssimo dentro da nossa CPU, né? Todos são importantes, né? E os registradores, tá? Aqui os registradores, tá? São memórias, normalmente de alta velocidade, usadas para armazenar resultados temporários. O que acontece? Todas as informações processadas pela unidade de lógica aritmética ou pela CPU como um todo, elas devem estar em algum lugar. E esse lugar são registradores, tá certo? Então, no caso da soma que nós falamos anteriormente, tá? Eu vou somar dois números. Esses números, antes de serem somados, né? Primeiro nós foram buscar lá na memória os dois números que eu vou somar. Legal. Para onde foram esses dois números? Para dois registradores. Aí a ULA, né, a unidade de lógica aritmética, vai realizar a soma. E para onde vai esse resultado? Novamente, para um registrador, tá? Então, todo o processamento da informação dentro da CPU fica registrada, armazenada nos registradores, certo? Então, os registradores não deixa de ser uma memória, tá? Notem que a velocidade dessa memória está diretamente ligada à velocidade de processamento da CPU, tá certo? Eu não posso ter aqui memórias muito lentas, porque ele vai comprometer o funcionamento da CPU, tá certo? Então, costuma-se colocar nesses registradores memória que atendo a velocidade desejada para minha CPU. Né? Se eu quero CPU muito rápida, esses registradores, né, essas memórias vão ter que atender de forma rápida também. Tá? Então, esses registradores também são memórias. Assim, né? Como nós vamos ver mais à frente, né? Não hoje, no momento, existem registradores de controle, tá? Então, por exemplo, como nós vimos, dentro de um microcontrolador, existem diversos periféricos ligados à CPU, tudo num único circuito integrado, tá? Mas como é que eu controlo, como é que eu controlo cada um desses dispositivos? Como é que eu controlo o conversor AD? Como é que eu controlo um contador? Como é que eu controlo uma porta de comunicação? Tá certo? Esse controle que ocorre dentro do microcontrolador, tá? É feito através de registradores. Então, são registradores em que eu não uso para fazer operações aritméticas, nenhuma operação lógica, tá? Mas eu uso para poder controlar aqueles dispositivos que estão ali periférico à minha CPU, tá? Ao meu processador. Tá entendido? Então, essa é mais uma, vamos dizer assim, a utilização dos registradores, certo? Mais uma vez, né? Quando nós fomos aprender a programar o processador, que eu pedi para vocês adquirirem, né? Essa programação e esse controle, né, dos periféricos internos se dará através destes registradores, tá certo? Contador de programa, né? O que é o contador de programa? Indica a próxima instrução a ser buscada para execução. Então, toda a CPU, né,
ela possui um contador de programa. O que seria esse contador de programa? É um registrador, tá? Vamos dizer assim, que é ele que diz aonde o programa, né, em que ponto do meu programa eu estou executando, tá? Então, normalmente, né, vamos dizer assim, a situação mais simples e ideal. O meu programa, ele tem um conjunto de instruções, então, a ser executado. Então, por exemplo, eu tenho 5 instruções. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Tenho que executar instrução por instrução, uma a uma. Então, normalmente, assim que eu ligo o meu microcontrolador ou o meu microprocessador, ele zera esse contador de programa, tá? Ele faz a inicialização e aí ele já vai buscar a primeira instrução, a de número 1, vamos dizer assim. Ou a de número 0, né? Normalmente a gente, em eletrônica digital, em processador, né, o estudo de microprocessador e microcontrolador, a gente começa a contar do zero, tá? Então vamos começar a contar do zero. Então, ele vai buscar a instrução número 0, tá? Ora, ele está na instrução número 0, enquanto ele executa, ele sabe que a próxima instrução que ele tem que executar qual é? A de número 1. Então, o que ele faz? Ele incrementa 1 no contador de programa. Então, contador de programa incrementado para 1, significa, então, que agora ele vai executar a próxima instrução, vai ser a instrução de número 1. Tá? Pronto, enquanto ele executa a instrução do número 1, ele incrementa novamente o contador de programa, e aí significa que a próxima instrução que ele vai executar é a de número 2. E assim sucessivamente, né? Então ele vai executar a instrução 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente, né? Todos nós, né, todos vocês, eu acredito que já trabalhou com programação, né? Então, sempre tem aqueles desvios, né, de instrução, como, por exemplo, eu posso fazer um loop, né, para executar 10 vezes a mesma sequência de código. Eu posso fazer um if, de forma que, dependendo de uma condição, ele execute esse ou aquela porção de código, certo? E aí, como é que se dá dentro da CPU esse desvio da sequência natural da execução do código, né? Se dá justamente alterando o contador de programa. Então, por exemplo, eu estou executando sequencialmente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí quando chegar lá na instrução número 10, eu quero que volte para a instrução número 8. Então, o que ele faz? Quando ele chegar lá na instrução número 10, eu coloco lá no contador de programa o valor 8. Significa o quê? Que ele vai, após a execução da instrução número 10, ele vai retornar para a número 8. Aí ele continua sequencialmente, 8, 9, 10. Aí quando a 10 manda voltar para o 8, vai ficar 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, entendeu? Então, esse desvio na execução do programa se dá justamente alterando esse contador de programa. Logicamente que a gente programando em C, num nível mais alto até, a gente nem se dá conta desse contador de programa, né? Vamos dizer assim, o compilador, normalmente, ele faz tudo isso para a gente, tá certo? Tá? Mas como nós vamos estudar um pouquinho de assembly, né, do processador, a gente tem que saber como é que isso funciona, tá certo? E aí depois nós temos o registrador de instrução, né, dentro da CPU, que mantém a instrução que está sendo executada no momento. Então, lá naquele registrador, ele, vamos dizer assim, ele contém a informação, a instrução que ele buscou lá na memória, tá certo? Ele buscou lá na memória a instrução, armazenou aqui no registrador de instrução para que a CPU possa realizar o processamento daquela instrução, tá certo? Caminho dos dados, né? O que seria esse caminho dos dados, né? Normalmente, quando a gente pega um diagrama de bloco de um processador ou de um microcontrolador, tá certo? Nós podemos analisar os dispositivos que compõem aquele processador, aquele microcontrolador, e uma das coisas que a gente analisa é o caminho dos dados, né? Ou seja, da onde vem, para onde vai as informações que nós estamos processando, tá certo? Isso nos ajuda a entender o funcionamento daquele microcontrolador ou daquele microprocessador, tá certo? Então, é composto por registradores, unidade lógica aritmética e diversos barramentos, tá certo? Então, por exemplo,
vamos lá, voltando ao exemplo da soma, certo? Nós queremos somar dois registradores, dois valores, A e B, né? Então, eu tenho aqui os registradores, como eu disse, né? Eu vou buscar lá na memória os valores que eu vou somar, tá? Um valor eu vou colocar no registrador, o outro valor em outro registrador, tá certo? E eu quero executar a soma. Aí o que o microprocessador, o microcontrolador faz? Um registrador, antes da ULA, ele registra aqui o valor do A, o valor do B, a unidade lógica aritmética, tá? Sabe que é para fazer uma soma, tá? Apesar de não estar aqui representada, mas ela está, vamos dizer assim, sendo controlada lá pela unidade de controle, tá? Nesse momento, a unidade de controle disse, ULA, você deve realizar uma soma. Então, ela recebe os dois registradores a ser somado e sai aqui o valor do que nós queremos, no caso, a soma de A mais B. E esse registrador de saída da ULA, né, da unidade lógica aritmética, normalmente, tá, é um dos registradores de trabalho. Ou seja, ele vai e retorna para os registradores internos da nossa CPU. Tá entendido? Então, normalmente, por exemplo, uma instrução muito comum, que nós vamos inclusive utilizar, eu quero somar dois registradores, A e B. Aí, normalmente, a gente faz assim, a gente soma A com B e o resultado ele armazena no registrador A, ou seja, o próprio registrador que ele usou para pegar o valor que ele ia somar, ele armazena o resultado, tá? Isso é muito comum nos processadores, tá? Então, nós temos que ter também ciência de não só quais são os registradores que a gente pode utilizar para aquela operação, tá? Quanto que para onde vai, né? Qual é o registrador que vai armazenar aquela saída da unidade lógica aritmética. Lembrando que essa unidade lógica aritmética, a gente está falando de soma, né? Como exemplo, mas ela pode fazer várias operações, né? Pode fazer subtração, operações lógicas, né, que são muito utilizadas, as operações lógicas, né, as operações que nós já conhecemos, né, ou exclusivo, coincidência, tá certo? A ULA sabe que ela deve fazer pelo controle, né, pelo sinal que vem aqui da unidade de controle, tá? Alguma dúvida? Não, professor, pode seguir. Ciclo do caminho dos dados, né? Processo de passar dois operandos pela ULA e armazenar o resultado. Foi isso que eu falei, né, para vocês, né? Eu tenho os dois operandos aqui, A e B, tá? Esses operandos vão passar pela ULA e eu vou pegar o resultado aqui no outro registrador, tá? E esse outro registrador, como eu disse, de saída, costuma ser um dos registradores utilizados aqui antes da operação, tá certo? Tanto que nós vamos fazer exatamente isso com operação de soma, né, subtração, alguma operação lógica, tá? Quanto mais rápido o ciclo, mais rápido será o funcionamento da máquina. Então, a CPU, né, fica fazendo isso aqui constantemente, né? Na verdade, o processamento do processador, do microcontrolador, se dá em cima aqui dessa ULA, tá? Essa ULA que vai fazer quase que tudo, né? Não vou dizer tudo, mas boa parte. Então, quanto mais rápido ele for capaz de fazer isso, mais rápido poderá ser aquela máquina. Olha, o ciclo de buscar, né, decodificar, executar. Normalmente, sim, novamente, né, isso aqui são conceitos assim bem genéricos, tá, que se aplica a quase tudo, os sistemas de microprocessador ou microcontrolador, tá certo? Logicamente que cada microprocessador, cada microcontrolador, ele tem a sua forma de trabalhar. Então, isso aqui é bem genérico para a gente entender de forma genérica, né, como funciona. E que se aplica a quase todos, tá? Tendo que cada um tem a sua particularidade, logicamente. Então, o que é esse ciclo? Buscar, decodificar, executar, tá? Sequência de etapas que a CPU executa as instruções, tá? Então, trazer a próxima instrução da memória até o registrador de instrução. Então, vou voltar aqui um pouco. O software, né, o nosso programa a ser executado, ele está numa memória. Então, a primeira coisa que o processador ou o microcontrolador tem que fazer, o que é? É ir lá na memória e buscar a sua instrução que ele vai executar, né? Afinal, ele tem que saber o que ele vai fazer, tá certo? Novamente, essa memória,
ela pode ser externa, né? Quando a gente usa o microprocessador, então ele vai lá fora buscar, que é o que o nosso computador faz, né? E nós temos aqueles cartões lá de memória, né? Externo do processador. Essa memória pode ser interna do microcontrolador, ou seja, já está lá integrado junto, no mesmo circuito integrado, no mesmo chip, vamos dizer assim, a memória. Mas de qualquer forma, na arquitetura está separado do processador. Então, a primeira coisa que ele faz é, vou lá na memória, buscar aquilo que eu vou executar, tá? Bom, aí eu pergunto para vocês, a memória costuma ter várias posições, né? Qual é a posição de memória que eu vou buscar? Quem me ajuda aí? Quem indica essa posição de memória que eu vou buscar a instrução? É o contador de programa, tá? Normalmente, quando eu ligo o processador, o microcontrolador, o contador de programa está inicializado com um valor bem definido. Normalmente é o 0, né? Por isso que a gente disse, então, ele é zerado. Então, ele vai buscar lá na primeira posição de memória a instrução que ele deve executar, tá? Que até então ele não sabe o que ele vai fazer. Tá? Então, aí, ó, fez a busca, né, na memória da instrução, altera o contador de programa para que aponte para a próxima instrução, ou seja, nesse momento, ele começou com 0, o contador de programa, buscou a instrução número 0, e aí ele já conta, já incrementa o contador para ser agora 1. O que significa? Que a próxima instrução que ele vai executar vai ser a de posição 1, tá certo? Mas ele só alterou, né? Fica lá, ele só vai fazer isso no próximo ciclo, né? Aí, ele determina o tipo de instrução a ser executada, ou seja, aquela instrução que ele foi buscar lá na memória, tá? Agora ele vai dizer, né? Ele vai interpretar para saber que tipo de instrução é, tá? Existem vários tipos de instruções, como nós vamos aprender também, né? Se a instrução usar uma palavra na memória, determinar onde essa palavra está, tá? Ou seja, se ele precisa acessar alguma posição da memória, ele precisa determinar onde essa palavra está, tá? Onde é que está essa informação. Trazer a palavra para dentro do registrador da CPU, se necessário, tá? Ou seja, ele precisa pegar aquela informação e trazer para dentro da CPU aquela palavra, né, que estaria lá na memória que eu vou trabalhar, tá? E finalmente executar a instrução, tá? Então, após executar a instrução, tá? Como o contador de programa já foi alterado, então significa que agora ele vai executar a próxima instrução. Ou seja, ele volta para a etapa 1 e inicia a execução da instrução seguinte, tá? Ou seja, essa instrução seguinte é aquela apontada no contador de programa. E assim fica eternamente. Então, o que a CPU faz normalmente é ficar nesse ciclo aí infinito de busca instrução, analisa, executa. Busca instrução, analisa, executa. Essencialmente, aí fica eternamente fazendo isso daí. Tanto o processador quanto o microcontrolador ficam eternamente fazendo esse ciclo. Tá certo? Tá? Alguma pergunta? Não, professor, tudo bem. Então, olha, sobre a arquitetura, né, de processadores, tá? Da CPU. Existe basicamente duas arquiteturas, né? De von Neumann e de Harvard, tá? Vamos ler aqui. Von Neumann. Arquitetura caracterizada por ser mais simples, tá? Possui um único barramento para dados e instruções. Geralmente é uma arquitetura CISC, tá certo? A arquitetura CISC é que usa um conjunto complexo de instrução, tá? De instruções. Então, tem aqui memória de dados, instruções e a CPU. Então, tem aqui uma máquina de von Neumann. Assim, pela figura aqui, a principal característica que eu quero passar para vocês é que essa memória, né, a memória que ele utiliza, ele serve para as duas coisas, tanto dados quanto instruções, tá certo? Por mais que na memória os dados e instruções ocupem posições de memórias diferentes, fisicamente é uma memória só, tá certo? Essa arquitetura aqui de von Neumann é o que é utilizada pelos nossos PCs, tá certo? Nossos computadores normalmente utilizam
a arquitetura aqui, Vonima, certo? ou também associada a CISC, né? Que a gente vai já ver o que seria, tá certo? Já que em Harvard, né, nessa arquitetura, vamos ver aqui. A arquitetura caracterizada por ser mais rápida comparada a de Von Neumann. Possui barramentos separados para dados e instruções, podendo usá-los simultaneamente. Geralmente, é uma arquitetura RISC, né? Que é um conjunto reduzido de instruções. Permite pipeline. A gente vai já ver o que seria. Então, aqui eu tenho uma CPU, percebo que ele tem dois conjuntos, dois blocos de memória separados. Eu tenho uma memória aqui de instrução, né, de instruções, e eu tenho aqui uma memória de dados. Ora, se eu tenho uma memória de instrução e uma memória de dados separados, eu vou ter um barramento aqui para esta memória e um outro barramento para esta memória aqui. Então, são dois barramentos diferentes para trabalhar com memórias diferentes, tá certo? Aqui não, aqui eu tenho um único barramento porque eu tenho uma única memória. Tá entendido? Tá? O nosso processador, que nós vamos utilizar, o Atmega 328, ele é baseado aqui na estrutura de Harvard, tá? Que emprega também uma arquitetura RISC, tá certo? Então, a gente tem que ter em mente esses dois principais tipos de arquitetura, tá certo? Dos microprocessadores ou microcontroladores, tá? Inicialmente, vamos ver aqui, os computadores tinham um conjunto de instruções simples. Com o tempo, as instruções ficaram cada vez mais complexas. Instruções mais complexas levam a programas executados mais rapidamente, mesmo que cada instrução individualmente demore mais para ser executada. Hoje temos arquiteturas híbridas por conta da compatibilidade. Então, a tendência, né, na verdade, hoje, a gente percebe, é que é misturar, né? Onde for possível, né, eu utilizar uma arquitetura para ganhar desempenho em relação a outra, aí eu vou utilizar, tá certo? Então, acaba se adotando muitas vezes arquiteturas híbridas, tá certo? Mas tudo nasceu nessas duas, né, nesses dois conceitos, tá? É bom a gente ter esses conceitos em mente, tá? E aqui na arquitetura CISC, né, que é um conjunto de instruções complexas, né, que são os PCs que a gente utiliza, normalmente utiliza a arquitetura CISC, tá? As máquinas CISC representam um conjunto muito grande e complexo de instruções. Processa instruções em múltiplos ciclos, dada a sua complexidade, tá? O que ele quis dizer aqui? Que normalmente essas máquinas CISC, elas apresentam um conjunto de instruções grandes, tá certo? Algumas centenas, na verdade, tá? E essas instruções, no meio dessas instruções, costumam ter instruções complexas, tá certo? O que seriam essas instruções complexas, né? Só para a gente entender aqui. Seriam aquelas instruções de múltiplos ciclos para ser executada. Então, existirão instruções em que eu vou precisar de vários ciclos de clock do relógio, tá certo? Para que ela possa ser executada, tá? Diferente aqui da arquitetura RISC, né? Que possui um conjunto reduzido de instruções, tá? Que elas costumam processar as instruções em um único ciclo, tá? Eu digo costumam porque mesmo na arquitetura RISC podem ter instruções que precisam de mais de um ciclo para serem executadas. Mas o que predomina mesmo são instruções simples, tá? Instruções mais simples e que são executadas em um único ciclo, tá certo? Então, essencialmente é isso aqui. Vamos lá. Aqui na CISC, as instruções são mais numerosas e costumam ter instruções complexas. Aqui na RISC, as instruções são reduzidas, né? O conjunto de instruções, né? A quantidade de instruções são reduzidas, tá? Mas, em compensação, elas são executadas mais rápido porque predominam instruções de um único ciclo, tá certo? Mas, mais uma vez, né? Como eu já disse, as máquinas podem ser híbridas, tá?
utilizando os benefícios de ambas as arquiteturas. Como, por exemplo, aí eu encontrei aí na internet essa referência aí do Pentium Pro Intel, tá? Que usa os dois arquiteturas, tá certo? Bom, aqui tem uma tabela, né, com uma comparação entre as duas arquiteturas, RISC e CISC. Bom, o principal aqui eu já disse, né? Aqui na RISC são instruções simples em número limitado, e já na instrução, no CISC, né, são instruções complexas e possuem muito mais instruções, tá? Vamos ver aqui. Programa compilado tem maior número de instruções em assembly. Uso maior da memória. Aqui, menor número de instruções em assembly, porém mais lento na execução. Ó, isso aqui é importante, porque ele está dizendo o seguinte, ó. Aqui na CISC, que usa instruções complexas, muitas vezes uma única instrução em assembly faz executar uma operação complexa. Coisa que na máquina RISC ele vai precisar de várias instruções, né? Ou seja, várias instruções em assembly para executar aquela mesma atividade complexa aqui da CISC, tá? Por conta disso, né, como eu vou precisar de várias instruções, eu faço um uso maior da memória. Lembrando que cada instrução a ser executada precisa da memória, tá? Por exemplo, se numa instrução complexa eu precisar aqui na CISC, que eu precisar de 5 instruções em assembly na RISC, né? Então, vou precisar, então, neste caso, de 5 posições de memórias para armazenar 5 instruções em assembly, coisa que na CISC, uma única instrução já faz com que o processador execute aquela instrução complexa. Tá? Então, vou precisar de menos memória para armazenar o programa em assembly aqui na CISC. Contudo, né, aqui na arquitetura RISC, normalmente, né, apesar de nesse exemplo que eu dei de 5 instruções, essas instruções são executadas de formas, cada instrução é executada de forma mais rápida do que aquela instrução complexa na CISC, tá? Então tem essa briga aí eterna de qual seria o melhor desempenho, né? É melhor executar uma única instrução complexa, tá? Ou várias instruções simples. Então fica essa briga aí, e na verdade que a gente percebe que os fabricantes estão adotando nas suas arquiteturas uma mistura das duas arquiteturas, né? RISC e CISC, tá? Então, vamos ver aqui, ó, um exemplozinho aqui. A figura abaixo é empregada para exemplificar a diferença entre as duas arquiteturas supracitadas para um microprocessador hipotético de 8 bits. Ou seja, um microprocessador de 8 bits significa que ele trabalha, né? Ele vai executar funções, operações em 8 bits, tá? Em registradores de 8 bits. O objetivo é multiplicar dois números contidos no endereço 0 e 3 da memória, na memória de um microprocessador hipotético, e armazenar o resultado de volta na posição 0. Então, vamos lá. Nós temos dois números aqui armazenados na memória. 0, 1 na posição 0 e aqui na posição 3, tá? Aqui eu tenho, aqui é na memória, estou na memória onde estão as minhas informações. E aqui eu tenho registradores A e B, tá? Lembra que nós falamos lá do ciclo de instrução? Se eu quero somar dois números que estão na memória, na posição, nesse caso aqui, 0 e na posição 3, eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar esses valores nos registradores que nós vamos trabalhar, tá? Aqueles registradores da CPU. Eu faço a operação nos registradores e depois eu devolvo a informação para a memória, tá certo? A operação mesmo é feita aqui nos registradores, tá? Então vamos para o primeiro caso aqui, onde eu tenho um microprocessador CISC, né, que usa é capaz de executar instruções complexas, tá? Acreditem em mim, tá? Multiplicar é uma instrução relativamente complexa, tá? A gente faz com tanta facilidade no nosso computador, na nossa calculadora, mas era considerado uma operação complexa. Por quê? Quando nós fazemos uma multiplicação na mão, por exemplo, nós sabemos que aquela multiplicação nada mais é do que
várias operações de soma, tá? E que depois, no final, soma, né? Ou subtração, enfim. Que no final nós temos o resultado da multiplicação, tá certo? Ou seja, são várias operações simples e que no final nós temos uma operação complexa. Então, várias operações simples de soma nos dá depois, como resultado, uma operação complexa que seria a nossa multiplicação. Então, aqui no microprocessador CISC, né, que utiliza instruções complexas, o objetivo é executar a tarefa com o menor número de código possível, em assembly, né? Assim, o microprocessador CISC hipotético poderia ter a seguinte instrução. Olha, isso aqui, tá? É só um exemplo, tá? Esse código não funciona, não, tá? Então, ele poderia ter a seguinte instrução. Mult 0,3. O que ele está dizendo essa instrução? Multiplica o conteúdo da posição 0 com o endereço 3 e armazena o resultado no endereço 0. Tá? Aqui. Então, o que ele quer dizer com esse exemplo? Com uma única instrução, dado a esse processador, ele vai pegar os dois valores contidos na posição 0 e na posição 3 e multiplicar e colocar o resultado na posição 0. Pronto. Quando nós formos programar esse processador com essa única instrução, já fez isso para a gente, tá? Mas essa instrução aqui, muito provavelmente, consumiu vários ciclos de processamento da nossa CPU, tá? Por outro lado, desculpa, para um microprocessador RISC, né, que usa conjunto reduzido de instrução, a resolução do problema seria feita por algo assim, né? Load A0. O que é esse load A0? Carrega o registrador A com conteúdo do endereço 0. Então, o que ele está fazendo nessa CPU? Ele está mandando o conteúdo dessa posição de memória 0 e colocar no registrador A. Tá? Então, pronto, já tenho o valor aqui na posição A, no registrador A. Load B3. O que significa? Carregar o registrador B com o conteúdo do endereço 3. Então, o que a CPU fez? Pegou o conteúdo dessa posição de memória, que é a posição número 3, e colocou no registrador B. Lembrem lá da nossa ULA, né? Vou voltar aqui. Lá da nossa ULA, ó, eu tinha A e B, pronto, já estão prontos para fazer a operação da nossa ULA, certo? É isso que o processador fez, ele preparou aqui os dois valores, nos registradores, para realizar a operação. Aí, por último, ó, carregou os registradores, por último, mandou multiplicar A e B. Então, multiplica o conteúdo de A com o de B, então ele pegou os dois registradores, multiplicou A e B, e com o resultado fica em A, e o resultado aqui no A. Então, pronto, nós já temos o resultado da nossa multiplicação, mas ele já está na nossa memória? Aqui? Ainda não. Então, ele vai armazenar, mandar armazenar, né, essa instrução que store, armazenar na posição 0 o valor guardado ou armazenado no registrador A, que é onde está o resultado da nossa multiplicação. Então, tá aqui, ó, armazena o valor de A no endereço 0. Tá? Então, o valor que estava aqui, que era o resultado da nossa multiplicação, agora foi para a posição 0. Então, esse exemplo é só para dizer o seguinte, que enquanto no processador CISC nós executamos uma tarefa de multiplicação com acesso à memória em uma única instrução, no microprocessador RISC, eu precisei de 4 instruções para executar a mesma tarefa. Entenderam? Então, programar o CISC, normalmente ele vai precisar de menos instruções. Tá? Só que essas instruções, tá? Elas costumam consumir vários ciclos do nosso relógio, né, do nosso processamento, para ser executada. Enquanto que aqui, na RISC, normalmente um ciclo é o suficiente para cada instrução. Tá entendido? Então, tem que ver aí qual é o melhor, né? Tá? Na verdade, cada um tem a sua aplicação, seu objetivo, né? Tá? Mas eu quero que vocês entendam
a diferença. O nosso processador, que nós vamos utilizar no nosso curso, a Atmego 328, ele adota o RISC, tá? Arquitetura RISC. Então, as nossas instruções vão ser semelhantes a essa. Não vou dizer que é essa, tá? Não é essa aqui. Mas são semelhantes, tá? Então, nós vamos estar toda hora precisando ler a memória, uma instrução para ler a memória. Carregar no registrador, uma operação depois para fazer a operação, outra instrução para salvar na memória novamente, certo? Esse aqui que nós vamos adotar. Então, apesar dos microprocessadores RISC empregarem mais código para executar a mesma tarefa que os CISC, eles são mais rápidos, pois geralmente executam uma única instrução por ciclo de clock, ao contrário dos CISC, né? Que levam vários ciclos de clock. Foi o que eu já falei, né? Ainda agora. Todavia, o código em um processador RISC será maior. Isso também nós já falamos, né? O RISC será maior porque, como ele vai precisar de mais instruções, eu vou precisar de mais memória para armazenar essas instruções. Alguma dúvida? Não, professor. Não? Não. Todo mundo prestando atenção? Sim. Professor. Pois não. Bom, pois não. Quantos ciclos, mais ou menos, o CISC consome? Pois é, depende. Aquele... Pois é. Vamos nesse caso aqui, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo hipotético, tá certo? Tá? Uhum. É possível... Não, só para saber, assim, qual é o melhor. Não, pois é difícil julgar o melhor, essa que é a verdade, tá? É difícil julgar o melhor. Então, se eu fosse, vamos dizer assim, nessa operação aqui, né? Se eu fosse julgar 2 processadores, por exemplo, tá? Aí, o que eu ia fazer? Eu ia pegar lá no manual daquele processador, CISC, e o fabricante, ele tem que dizer, tá? Ele tem que dizer no manual, quantos ciclos ele precisa para executar essa operação. Pronto. Aí eu ia comparar. Vamos dizer que ele precisa de 4 ciclos, por exemplo, né? 4 ciclos. E aí eu faço o mesmo código, ou não o mesmo código, mas para executar a mesma tarefa no RISC. E percebo que ele tem 4 instruções, tá? E cada instrução precisa de um ciclo, tá? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu percebo que eles vão ser equivalentes, tá? Por quê? Lá no primeiro eu precisei de 4, apesar de ser uma única instrução, eu precisei de 4 ciclos, e o segundo eu tinha 4 instruções, mas cada instrução executou em um único ciclo. Então acabou sendo equivalente. Neste exemplo, tá? Mas a verdade é que num processador, no microcontrolador, essa quantidade de ciclos depende de cada instrução. Então, eu tenho que abrir o manual e verificar quantos ciclos ele precisa. O processador que nós vamos utilizar, a maior parte, né, de forma predominante, as instruções precisam de um único ciclo para serem executadas, tá certo? Mas existem algumas instruções que precisam de mais de um ciclo, tá certo? Lembrar, realmente, eu não lembro quais são. Eu teria que abrir aqui o manual para ver, tá? E coisa que a gente vai fazer na hora. Na hora, quando nós formos ver isso daí, nós vamos aprender, pelo menos, a interpretar o manual para saber quantos ciclos ele executa para cada instrução, certo? Nota que isso aí foi um único parâmetro para comparar o processador, tá? Não dá para comparar só por isso. Tá entendido? Mas eu quero que vocês tenham em mente a diferença, essencialmente, entre uma arquitetura e outra, tá? Professor? Pois não. Tá bom. Com relação a cada arquitetura, qual tipo de sistema é usado? Pois é, normalmente nos PCs, Recomendado. né, os PCs que nós temos, tá? Ele usa a CISC, né? A arquitetura CISC, tá? Que usa a quantidade de instruções são grandes, tá? São grandes. Grandes quanto? Algumas centenas, e são capazes de executar instruções complexas, tá certo? Aí já normalmente os microcontroladores, como que a gente vai usar, normalmente adotam a arquitetura RISC, tá certo? Que é menor a quantidade de instruções, né, disponível, né, no conjunto de instruções, mas em compensação, cada instrução costuma ser executada num único ciclo da CPU, tá certo? E aí, por conta disso, eu optei por esse microprocessador
justamente por ele não ser tão complexo, né, comparado a outros, e aí a gente vai poder realmente programar em Assembly e poder perceber como é que se dá isso lá dentro do nosso processador, tá certo? Então, assim, é difícil comparar. A pergunta é qual é o melhor? Não sei, né? Depende de cada instrução, é difícil julgar, né? Depende de cada um, às vezes, também. Normalmente, a gente programa em linguagem de mais alto nível, né? Como o C, enfim, daí para cima. E aí a gente, muitas vezes, nem se dá conta do qual arquitetura que a gente está programando, né? Por exemplo, você já deve ter usado Arduino. O Arduino Uno, né? O Arduino Mega, a maior parte usa processador, microcontrolador com arquitetura RISC. Mas você está programando lá em C, você nem se percebe, né? Acho que nunca chamaram a atenção de vocês que a arquitetura é diferente, por exemplo, do PC, né? Na é verdade? Então, perguntar assim, qual é o melhor? Realmente eu não sei, né? Não tem, né? Cada um tem a sua vantagem, desvantagem, né? Suas aplicações. Nota que esse aqui, né, é uma teoria que tenta abranger de forma bem genérica, certo? O que existe hoje disponível. Mas o melhor mesmo, se a gente fosse aprofundar, quiser tomar uma decisão, é pegar um manual, né? Pegar o datasheet do processador, do microcontrolador e estudar aquela arquitetura, tá certo? Aí vamos aqui um conceito aqui, pipeline, né? Seria um paralelismo, né? Essas aqui são técnicas, né? Que normalmente os sistemas digitais utilizam para acelerar o processamento, tá? De que forma ele procura acelerar esse processamento? Ele procura, muitas vezes, no único ciclo, né, do clock, do nosso relógio, executar várias coisas ao mesmo tempo, tá? Ou seja, por exemplo, né, enquanto a unidade lógica aritmética vai fazer uma soma, por exemplo, né, que é a operação dela lá, da aritmética, tá? Enquanto ela vai fazer uma soma, nada impede de, naquele mesmo tempo, eu ir buscar uma nova instrução, né, que eu vou executar no próximo ciclo, por exemplo. Ao invés de esperar a unidade lógica aritmética somar, para só então ir buscar a nova instrução, tá? Eu posso já fazer essas duas coisas simples que eu falei para vocês no mesmo tempo, né? Só com isso eu vou ganhar tempo no conjunto total, né, do processamento, tá? Porque eu consegui executar duas tarefas distintas no mesmo tempo, vamos dizer assim, tá? Então vamos ler aqui e tentar entender esse gráfico para a gente encerrar hoje. Então, o processo de buscar instruções na memória causa um gargalo na execução das instruções, com o objetivo de aumentar o desempenho dos chips, né, dos processadores, dos microcontroladores, pode-se empregar técnicas do pipeline, que é buscar uma instrução, uma ou mais instruções, além da próxima a ser executada. Estas instruções são colocadas em uma fila de memória dentro da CPU, onde aguardam o momento de serem executadas, tá? Ou seja, neste caso aqui que ele deu ao invés de ir buscar uma por uma lá na memória, posso pegar várias instruções ao mesmo tempo e deixar armazenada dentro da minha CPU, certo? Lembrando que as instruções a serem executadas, elas sempre estão na memória, né? E não no processador, né? Normalmente, voltando lá no nosso exemplo, né? Tanto no microprocessador quanto no microcontrolador, aqui na CPU é que vai executar a instrução. Mas as instruções estão lá na memória, tá certo? Estão lá na memória RAM, enfim, memória flash, como é que a gente vai usar, tá certo? Então, a CPU, antes de executar a instrução, ela precisa de um ciclo para ir buscar lá na memória a instrução a ser executada, tá certo? Então, isso consome um tempo. Então, vamos analisar essas atividades aqui, ó. S1, S2, S3, S4, S5. Unidade de busca de instrução, decodificação de instrução, busca de operando, execução da instrução e unidade de gravação. Vocês entenderam que isso aqui é mais ou menos aquela ciclo que eu mostrei para vocês, onde eu busco a instrução, né? Decodifico, né? Vou buscar os operandos, executo e depois eu gravo o resultado da minha operação, tá? Imagine que a minha CPU vai executar cada uma dessas atividades em um tempo diferente, né? Para uma única instrução.
Então, eu busco uma instrução, decodifico, busco os operandos, executo e gravo no registrador da operação. Então, para aquela única instrução, eu preciso aqui de 5 ciclos do meu relógio. Tá entendido? Cada ciclo, ele vai fazer um pequeno passo para isso daí. Cada passo é um procedimento diferente. Agora, por que eu não aplico, então, pipeline, nesse caso, um pipeline de 5 estágios, para ficar executando essa instrução? Ou essas instruções, na verdade, tá? Então, vamos ver se a gente entende aqui. Eu tenho aqui os meus passos que a gente vai fazer, né? S1 até S5. Aqui eu tenho o tempo, né? Tempo 1, tempo 2, tempo 3, até o tempo 9. Então, o tempo está passando, tá? Aqui da esquerda para a direita, tá? E o 1, 2, 3 até o 9 são as instruções que eu quero executar. Tá claro? Então, vamos tentar entender isso daí para a gente entender uma aplicação do pipeline. Aqui no tempo 1, tá? Eu fui buscar a primeira instrução. Ó. Pronto, busquei a primeira instrução. Tá? Aqui no tempo 2, a primeira instrução que foi buscada, tá aqui, ó, ela já está sendo decodificada. Ao mesmo tempo em que eu já fui buscar a segunda instrução, lá na memória, tá? Eu fui buscar a segunda instrução, no tempo 2. Já no tempo 3, aquela primeira instrução que nós buscamos lá no tempo 1, tá? Que já foi decodificada, eu já estou indo buscar os operandos para executá-la. Enquanto isso, a instrução 2, eu já comecei a decodificar ela aqui, ó, já foi decodificada e já fui buscar a terceira instrução, tá? E assim vai, aqui, ó, no tempo 4. Aí a primeira instrução, ela já está aqui sendo executada, ó, unidade de execução, enquanto que a 2, eu estou indo buscar os operandos das 2, já estou decodificando a instrução 3 e já estou indo buscar a instrução 4. Tá? Já estou indo lá buscar a instrução 4. Tempo 5. Finalmente, eu finalizo a primeira instrução, gravando o resultado, tá certo? Aí, na 2, eu estou aqui executando a instrução 2, tá? A instrução 3, eu estou indo buscar os operandos. O 4, eu já estou decodificando e eu já estou indo buscar a instrução número 5. E assim vai, ó. Aí se vocês perceberem, ó, cada uma das instruções vai chegando ao fim, uma por uma. Aqui eu finalizei aqui eu finalizei a segunda instrução. Nota que quando eu estou finalizando a segunda instrução aqui no tempo 6, eu já estou indo buscar a sexta instrução, tá? Quando eu chegar no 7, nós estamos finalizando a terceira instrução, eu já estou indo buscar a sétima instrução. Tá certo? Então, com isso, tá? Depois que nós chegamos aqui nesse momento, do 5 em diante, nós percebemos que a cada período de tempo, tá? Cada ciclo do meu relógio, nós estamos indo buscar uma nova instrução. E aí ela entra, vamos dizer assim, na fila, né? Indo executar cada uma das tarefas para que elas possam ser executadas. Vocês estão entendendo? Então, aqui eu tenho, então, vamos dizer assim, aqui eu tenho a cada período de tempo uma instrução sendo executada, tá certo? Do contrário disso, né? Como seria? Eu precisaria de 5 períodos de tempo para executar a instrução 1, ó. Então ele teria que passar todas essas atividades aqui, tá? Aí depois que eu finalizasse a 1, eu ia começar a 2, então a instrução número 2 já tem que passar por todo mundo, tá? A 3, passar por todo mundo, todas as atividades, todas as etapas, né? Então, ia ser muito mais demorado. Tá entendido? Tá? E aqui não, aqui eu tô, neste caso aqui, como eu tenho um pipeline de 5 estágios, cada período de tempo ele executa 5 atividades, né? Ao mesmo tempo, tá certo? Aí não dá conflito, porque cada instrução está numa etapa, num determinado estágio de execução, tá? Pois não, pode perguntar. Eu quero saber, e se por acaso a primeira instrução modificasse a segunda instrução na hora da execução dela? Não pode. É possível isso acontecer? Não. Dá um exemplo. Não pode. Uma instrução, tipo, a segunda instrução
se a primeira instrução for uma variável booleana, dependendo de outra coisa que vai modificar a segunda na hora que ela for executada. Aí, tipo, a segunda não, bora ver no tempo 3, eu acho. Aí, quando ela for buscar a segunda instrução, ela já buscou, mas já não é mais o que ela deveria ser, já é outra coisa. Porque ela foi modificada pela primeira. Olha só, cada instrução executada no seu tempo, certo? Assim, eu, por exemplo, bem aqui eu finalizei, no tempo 5, eu finalizei a instrução 1, tá certo? Tá. Sim, Bem aqui no tempo 6, eu finalizei a instrução 2, tá certo? Se essas instruções executam, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, utilizam o mesmo registrador, tá certo? Então, você, como o programador dessa máquina, tem que estar ciente disso daí. Você tem um domínio completo da máquina, entendeu? Tá? Então, você tem que estar ciente do que você está fazendo, tá? Não sei se eu entendi a sua pergunta, tá? Mas, repete aí, vamos compreendi. lá. Tem que estar preparado para essa diversidade, né? Não, porque eu imaginei que já as instruções estão salvas na memória, certo? Mas não existe a possibilidade, tipo, da instrução 2 ter outra instrução dependendo de uma instrução passada? Não, olha só. A instrução, ela vai ser executada na máquina o que ela tem que ser feito. Os dados podem depender de uma instrução passada. Aquilo que você está processando, o conteúdo de um registrador depende de uma instrução passada. Então, por exemplo, a instrução 2, eu posso, por exemplo, somar o resultado de um registrador que veio lá da instrução 1, por exemplo. Entendeu? Pode acontecer. Sim. Tá? Os dados. Mas a sequência, as etapas vamos dizer assim, de instrução, cada instrução independe da outra. Tá me entendendo? Os valores que você armazena nos registradores, na memória, aí sim, tá? E aí, por isso, você tem que ter um domínio, você tem um domínio completo da sua máquina que você está operando, tá? Logicamente que esse pipeline aqui de 5 estágios, ele está aqui para nossa ilustração, mas o nosso processador, que nós vamos utilizar, ele utiliza um pipeline de 2 estágios apenas, tá certo? Aí fica mais fácil de entender, ele fica mais fácil de entender e não vai ser preciso, talvez no caso dessa sua dúvida. No processador que nós vamos utilizar, quais são os 2 estágios que ele utiliza? Ele utiliza um estágio, é o busca da instrução. Então, primeiro ele busca a instrução e no outro ele já executa, tá? Busca e executa. Busca e executa. Então, enquanto eu estou indo buscar a segunda instrução, tá? Que é isso que você está dizendo, ó. Eu estou indo buscar a segunda instrução. Nota que eu ainda vou saber o que a segunda instrução faz. Eu não sei o que ela faz, eu vou buscar ela. Naquele momento que eu busquei ela, eu executei a primeira instrução. Pronto, acabou. Tá? Quando eu executar a segunda instrução, ao mesmo tempo eu já estou indo buscar a terceira. Por que eu ganho tempo fazendo isso daí? Porque senão eu tinha que buscar a primeira instrução, executar a primeira instrução. Buscar a segunda instrução, executar a segunda instrução. Tá? Só o fato de eu ir buscar, enquanto executo a anterior, eu já dobro a minha velocidade de processamento, sem precisar aumentar a velocidade de clock, esse tipo de coisa. Entendeu? Tá? Então, o nosso processador usa um pipeline de apenas 2 ciclos, 2 estágios. Que é o busca e executa, busca e executa. Lembrando que o nosso processador que a gente vai utilizar, ele é RISC, né? Então, ele executa instruções mais simples. Tá? Aqui, um pipeline desse de 5 estágios é para instruções com certeza mais complexas, tá certo? Mas é só uma forma de dizer que eu posso estar fazendo, dividindo a minha tarefa em várias etapas, vários estágios, como nesse caso aqui, 5 estágios, e que esses estágios muitas vezes podem ser executados ao mesmo tempo, porque eles são de instruções diferentes, tá certo? Mas, se vocês forem perceber aqui no final, aqui embaixo, ó, eu sempre tenho a execução, uma instrução de cada vez, que é finalizada. Tá entendido? Professor? Pois não. Entendi. Olha, sim, vamos lá. Pode perguntar. A instrução 2 só é executada se a instrução 1 for executada também?
Não. Todas as instruções que nós demos para o processador, para o microcontrolador, né, para a CPU, tem que ser executada, tá? O que eu estou mostrando aqui é que para eu executar uma instrução nesse processador hipotético aqui, tá? Isso aqui é hipotético, tá? Eu preciso de 5 estágios. Então, qualquer instrução precisa de 5 estágios. Quais são os estágios? S1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então, qualquer instrução eu preciso de 5 estágios. O primeiro estágio, buscar a instrução. Então, comecei buscando a instrução aqui, da primeira instrução, tá? Note que, enquanto a instrução número 1 passou para o próximo estágio, que é fazer a sua decodificação, eu já estou fazendo a busca da instrução número 2. É isso que ele quis dizer. Ele não quer dizer que eu preciso finalizar um para ir buscar o 2, não. Tá? Aí, mesma coisa, aqui no tempo 3. No tempo 3, ó, aquela primeira instrução que nós buscamos já está aqui no estágio 3, ó, tá? Fazendo a busca de operando. Tá? Nesse mesmo tempo, eu já estou fazendo a decodificação da segunda instrução e já estou indo buscar a terceira instrução. Tá? E aí no tempo 4. Tá? Então, se vocês forem ver, tá? Cada instrução ela tem que passar por todos esses estágios aqui, ó. Todos esses estágios. Só que, ao invés de... Imagina as instruções entrando aqui e passando por todos os estágios para serem executadas. Eu tinha a opção de entrar a primeira instrução, esperar ela sair para iniciar a segunda instrução, tá certo? Ou ir entrando uma atrás da outra, né? Então, entrou a instrução 1 aqui. Quando a instrução 1 vier para o segundo estágio, a instrução 2 já entrou aqui. Quando a instrução 1 for para o terceiro estágio, a 2 já veio para cá e a 3 já entrou aqui. Vocês estão entendendo? Quando a instrução 1 for para o quarto estágio, a 2 já está na 3, tá? A instrução 3 já está aqui na 2 e eu já fui buscar a quarta instrução. Entenderam? Então, cada unidade de tempo que ele vai passando, todas as instruções vão passando pelos estágios, um seguido do outro, certo? Ao invés de eu ter que esperar uma instrução passar por todos os estágios, sair para eu poder iniciar a próxima instrução. Entenderam? Por que é mais rápido? Certo? Não pode ficar dúvida. Sim. Tá? Porque, olha, se eu não tivesse esse pipeline, meu processamento seria 5 vezes mais lento, né? Certo? Porque a gente teria que esperar cada instrução passar nos 5 estágios para então iniciar a próxima instrução. Assim não. As instruções vão passando aqui em fila por todos os estágios. Tá entendido? Sim. Tá? Então eu vou encerrar a aula de hoje. Professor, Pois não. professor, onde é que o senhor está postando as aulas gravadas? Ah, sim. A primeira aula, né? Que eu falei só das compras, não teve conteúdo, né? Só dos componentes para a gente adquirir, eu não coloquei, tá? Mas eu posso colocar essa já. Que agora que nós estamos realmente entrando em algum conteúdo já da nossa disciplina. Ah, obrigado. Aqui o meu Wi-Fi estava um pouco ruim, aí eu não consegui assistir essa aula corretamente. Tá certo. Mas tá bom, obrigado, professor. Tá bom, então. Obrigado também. Então, se ninguém tiver mais uma dúvida, eu vou encerrar a nossa aula de hoje. E nos vemos, então, na próxima aula, na segunda-feira. Certo?